Uma planta que produz mais proteína por metro quadrado do que criar gado. Não precisa de terra, fertilizantes caros ou luz solar direta constante. Ela cresce até o ponto de colheita em apenas 5 dias no parapeito da sua janela ou em um canto esquecido da sua cozinha. A NASA estudou essa planta para alimentar astronautas em estações espaciais de longa duração. As Nações Unidas a chamaram de o cultivo alimentar mais promissor do século XX, e logo depois, ela desapareceu quase completamente da consciência do mundo ocidental. Uma única caixa pequena em uma janela pode produzir proteína fresca o ano inteiro, garantindo que sua família nunca dependa exclusivamente das flutuações de preço do mercado. E ao final deste vídeo, você saberá exatamente como replicar esse sistema em sua casa, começando hoje mesmo. Bem-vindo de volta aos Segredos da Natureza, o lugar onde resgatamos o conhecimento que o tempo e a indústria tentaram apagar. E antes de mergulharmos na parte prática, eu quero te fazer uma pergunta. Você já viu alguma planta com vagens que parecem ter asas crescendo de forma selvagem ou em algum jardim antigo perto de onde você mora? Deixe um comentário abaixo, pois sua observação pode ajudar outras pessoas da sua região a identificar esse tesouro. Às vezes, o que há de mais valioso no mundo não está escondido em um laboratório de alta tecnologia ou atrás de uma patente bilionária. Muitas vezes, a solução para os nossos maiores problemas está ao lado de um caminho de terra, subindo em uma cerca de arame ou no jardim de uma pessoa idosa que nunca sentiu a necessidade de postar suas colheitas na internet. Agora, eu quero que você faça um experimento mental simples, mas revelador. Entre em qualquer supermercado esta semana, em qualquer cidade. Caminhe até a seção de carnes e fique lá por apenas 1 minuto. Não para comprar, mas para observar. Você verá um padrão se repetindo incessantemente, como um relógio quebrado. Você verá pessoas pegando pacotes de carne moída ou cortes básicos, olhando fixamente para o preço na etiqueta e, com um suspiro quase imperceptível, devolvendo o pacote ao balcão. Em muitas cidades brasileiras e ao redor do mundo, o preço da proteína animal atingiu níveis que desafiam a lógica do salário médio. E não é apenas o preço em si que assusta, é a expressão no rosto das pessoas. É o cálculo mental angustiante que acontece no corredor, porque a proteína, o bloco de construção fundamental da vida humana, tornou-se um item de luxo para muitos. Mas a ironia dessa situação é profunda e quase dolorosa. A apenas algumas quadras daquele supermercado lotado, alguém pode estar produzindo proteína de alta qualidade sem precisar de grandes extensões de terra, sem criar animais, sem refrigeração industrial e sem depender de uma cadeia logística global que encarece tudo o que toca. Tudo o que essa pessoa precisa é de uma bandeja rasa e um pouco de água da torneira. A planta responsável por esse milagre silencioso tem um detalhe físico tão peculiar que parece ter sido inventado para um livro de ficção científica. Suas vagens possuem 4 abas longitudinais, como se fossem pequenas asas verdes prontas para voar. Por isso, os botânicos a batizaram formalmente de Psophocarpus tetragonolobus, mas o mundo a conhece simplesmente como o feijão alado. Nas Filipinas, os agricultores locais o chamam por nomes que mudam de ilha para ilha, carregando histórias de resistência. Na Indonésia e em toda a Ásia, ele aparece em mercados vibrantes sob diferentes nomes comuns, sempre como um pilar da nutrição comunitária. Na Papua Nova Guiné, onde é cultivado há mais de 2 milênios, ele possui dezenas de nomes, e cada um deles representa gerações de sabedoria culinária, de adaptação ao solo e, acima de tudo, de sobrevivência humana. O Ocidente pode ter esquecido essa planta, mas a ciência séria nunca a ignorou. Em 1975, a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos reuniu um painel de elite com os melhores cientistas agrícolas em Washington, D.C. O objetivo era claro e urgente: identificar plantas tropicais subutilizadas que tivessem um potencial excepcional para resolver a fome global. Eles analisaram centenas de candidatas, de todos os continentes, e escolheram o feijão alado para receber uma atenção especial e prioritária. O relatório resultante, publicado finalmente em 1981, usou uma linguagem que é extremamente rara para um documento científico frio. Eles o chamaram de um supermercado em um único caule.
E essa frase não foi um exagero de marketing, mas uma constatação biológica. Quase todas as partes dessa planta são comestíveis e altamente nutritivas. As vagens jovens, quando colhidas cedo, têm um sabor delicado, semelhante ao das vagens verdes que conhecemos, mas com uma textura superior. As sementes maduras, quando secas, possuem níveis de proteína que não apenas rivalizam com a soja, mas em muitos casos a superam. As folhas oferecem uma densidade de nutrientes comparável à do espinafre mais rico. Até as flores, com sua beleza exótica, podem ser consumidas em saladas. E há a parte que quase ninguém no Ocidente vê: os tubérculos subterrâneos. Essas raízes escondidas sob a terra podem conter até 20% de proteína pura. Para que você entenda a magnitude disso, uma batata comum costuma ter cerca de 2% a 5% de proteína. Isso significa que, para o mesmo peso de colheita, o tubérculo do feijão alado fornece 4 a 10 vezes mais proteína do que a batata que compramos todos os dias. Mas a verdadeira história, o segredo que realmente importa para a sua saúde, está na semente. Análises laboratoriais rigorosas, publicadas em revistas científicas de nutrição, mediram o conteúdo de proteína do feijão alado entre 30% e 42%, dependendo da variedade e do solo. Para efeito de comparação, a carne de boi, quando analisada por seu peso seco, fica em torno de 26%. O fato de uma semente vegetal poder competir e vencer o músculo animal em densidade proteica deveria ter sido o início de uma revolução alimentar global. E, no entanto, essa revolução foi silenciada. Por quê? Porque o feijão alado possui outra característica que o torna perigoso para o sistema industrial. Ele é uma leguminosa que fixa nitrogênio de forma extremamente eficiente. Em suas raízes, ele forma nódulos em simbiose com bactérias que capturam o nitrogênio do ar e o transformam em alimento para a planta. Em termos práticos, o feijão alado se fertiliza sozinho. Ele não precisa dos fertilizantes sintéticos derivados do petróleo que sustentam a agricultura industrial. Menos dependência de insumos químicos significa menos lucro para as grandes corporações e mais autonomia para o pequeno produtor. Não é o tipo de cultura que eles querem promover em larga escala, porque ela quebra o ciclo de compras recorrentes. Nos anos 80, parecia que o feijão alado finalmente teria seu momento. Estações de pesquisa na Ásia, na Nigéria e na Índia começaram programas sérios para desenvolver variedades ainda mais produtivas. Organismos internacionais o promoveram como a solução para dietas, onde a carne era inacessível. Mas, de repente, o interesse minguou. O financiamento para as pesquisas foi cortado, os programas foram encerrados e o feijão alado foi empurrado de volta para os quintais e mercados locais do Sudeste Asiático. A razão dessa queda de interesse tem muito mais a ver com a economia de mercado do que com a biologia da planta. Em climas tropicais, o feijão alado pode se comportar como uma planta perene. Você planta uma vez e ela volta a produzir ano após ano, exigindo quase nada em troca. Cada uma dessas qualidades a torna um tesouro para a sua segurança alimentar, mas a torna um produto ruim para o agronegócio que vive da venda anual de sementes patenteadas e venenos. Mas aqui está a parte que vai mudar a sua percepção hoje. Você não precisa de uma fazenda tropical, nem de um grande quintal e nem mesmo de um clima perfeito para aproveitar o poder dessa planta. Você não precisa de solo fértil ou de um sistema de irrigação complexo. Para a versão mais eficiente e rápida desse cultivo em casa, você só precisa entender o processo de germinação controlada. O segredo não está apenas na planta adulta, mas no fenômeno biológico que ocorre quando uma semente desperta de sua dormência. Quando uma semente de feijão alado começa a germinar, sua química interna sofre uma transmutação completa. Enzimas que estavam adormecidas por meses ou anos são ativadas em uma cascata química. Os amidos complexos começam a se transformar em açúcares simples para fornecer energia imediata. As proteínas se desdobram em aminoácidos mais fáceis de digerir. Vitaminas que não existiam na semente seca começam a ser sintetizadas a partir de precursores químicos. A semente deixa de ser um estoque estático de energia e se torna um sistema vivo, pulsante, projetado para o crescimento explosivo.
Pesquisas publicadas em revistas de química de alimentos documentaram essas transformações com números impressionantes. Por exemplo, os chamados inibidores de tripsina, compostos que as plantas usam como defesa natural para evitar serem comidas e que dificultam a nossa digestão de proteínas, diminuem drasticamente durante a germinação. Em alguns casos, essa redução chega a 80% em apenas 4 dias. Isso significa que a armadura química da semente se dissolve, permitindo que seu corpo absorva a proteína de forma muito mais eficaz. A vitamina C é outro milagre desse processo. Sementes secas quase não possuem vitamina C, mas após alguns dias de brotamento, o conteúdo dessa vitamina pode aumentar em até 600%. A planta está fabricando seu próprio escudo antioxidante para crescer, e você colhe esse benefício no momento exato do pico nutricional. A digestibilidade das proteínas salta de cerca de 60% na semente crua para mais de 85% nos brotos. Em termos simples, a germinação faz metade do trabalho de digestão por você, entregando os nutrientes mastigados para as suas células. E aqui está o ponto crítico que você precisa dominar: a janela de ouro. O ponto máximo de densidade nutricional ocorre entre o 4º e o 5º dia. Nesse momento, as primeiras estruturas, chamadas cotilédons, se expandiram e estão carregadas com a nutrição original do grão, mas agora potencializadas pelas enzimas ativas. A planta ainda não gastou essa energia para construir caules longos ou raízes complexas. O dia 5 é o seu alvo para a colheita perfeita. Agora, vamos ao método prático de 5 minutos que funciona em qualquer cozinha, não importa o tamanho. O primeiro passo é obter as sementes. Você pode encontrá-las em lojas de produtos asiáticos, muitas vezes rotuladas como feijão Goa, feijão angular ou simplesmente feijão alado. Existem também redes de troca de sementes orgânicas online, que são fontes excelentes. 1 quilo dessas sementes custa uma fração do preço de 1 quilo de carne e pode render dezenas de colheitas frescas. Lembre-se, isso não é apenas comida para um dia, é o início de um ciclo de produção contínua. O segundo passo é a inspeção. Tire 30 segundos para olhar as sementes e remover qualquer uma que esteja rachada, com manchas escuras suspeitas ou sinais de mofo. Sementes danificadas são o convite perfeito para bactérias indesejadas que podem arruinar todo o seu lote. O terceiro passo é a hidratação, ou imersão. Coloque as sementes em um frasco de vidro limpo e cubra-as com água filtrada em temperatura ambiente. Use 3 vezes mais água do que o volume de sementes, pois elas vão beber muito e expandir significativamente de tamanho. O tempo ideal de molho é entre 12 e 18 horas. Menos do que isso, e a germinação será falha. Mais do que isso, e as sementes podem começar a fermentar de forma anaeróbica, gerando odores ruins. Quarto passo: a drenagem absoluta. Após o molho, jogue a água fora e enxague as sementes com água fresca. A regra de ouro de qualquer cultivador de brotos de sucesso é: nunca deixe água estagnada no fundo do recipiente. O excesso de umidade é o inimigo número 1 da higiene e do sucesso do seu cultivo. O quinto passo é escolher o recipiente correto. Não precisa ser nada caro. Uma bandeja perfurada, um escorredor de macarrão forrado com um pano fino, ou até mesmo um pote de vidro com uma tela na boca, servem perfeitamente. O importante é a circulação de ar e a drenagem. Sexto passo: a posição estratégica. Coloque seu cultivo longe da luz solar direta. Ao contrário das plantas adultas, os brotos em fase inicial preferem a penumbra ou a luz indireta. O sol direto aquece demais a massa de sementes, o que pode acelerar o crescimento de bactérias e deixar os brotos com um gosto amargo e desagradável. Um canto do balcão da cozinha, ou até mesmo dentro de um armário entreaberto, é o local ideal. Sétimo passo: a rotina de manutenção. Você deve enxaguar seus brotos 2 vezes ao dia, uma pela manhã e outra à noite. Esse processo remove resíduos metabólicos da planta e fornece o oxigênio fresco que ela precisa para respirar. É um compromisso de 2 minutos que garante a pureza do que você vai comer. O oitavo passo crucial é a temperatura. A biologia do feijão alado é otimizada para temperaturas entre 20 e 30 graus Celsius. Se a sua cozinha estiver muito fria no inverno,
a germinação vai demorar mais. Se estiver um deserto no verão, você precisará enxaguar com mais frequência para manter as sementes frescas. Estudos do Instituto Nacional de Pesquisa mostram que manter essa faixa de temperatura não apenas acelera o crescimento, mas maximiza a produção de enzimas benéficas. Agora, eu quero que você preste atenção aos sinais visuais, pois eles são o seu guia para a colheita. No segundo dia, você verá uma pequena ponta branca saindo da semente. É a radícula, a primeira raiz. No terceiro dia, essa raiz se alonga e a semente começa a se abrir. No quarto dia, as primeiras folhas rudimentares começam a aparecer, com uma cor verde pálida. Este é o momento em que a síntese de vitaminas está no auge. No quinto dia, o broto está robusto, suculento e pronto. De acordo com a Universidade de Agricultura das Filipinas, a concentração de proteína biodisponível nesse estágio pode ser até 50% maior do que na semente seca. A colheita é simples, basta lavar os brotos uma última vez em água corrente e secá-los bem. Se você não for consumi-los imediatamente, guarde-os na geladeira em um recipiente hermético forrado com papel toalha. Eles se mantêm frescos e crocantes por até uma semana, mas o ideal é consumir em até 48 horas para aproveitar o máximo da energia vital da planta. E aqui está o segredo para ter uma produção infinita: o sistema de rotação. Comece um novo lote de sementes a cada 2 ou 3 dias. Com apenas 3 recipientes pequenos, você terá uma colheita fresca de proteína de alta qualidade, dia sim, dia não. Isso elimina a ansiedade de ver o preço da carne subir no mercado, porque você tem sua própria fábrica biológica funcionando silenciosamente na sua cozinha. Vamos fazer uma conta rápida para transformar essa ideia em realidade matemática. Uma pequena bandeja de germinação pode produzir cerca de 200 a 300 gramas de brotos frescos por ciclo. Se você considerar que esses brotos são quase 40% de proteína por peso seco, você está produzindo uma quantidade de nutrição que, ao longo de um mês, equivale a quilos de carne bovina. Mas com uma diferença fundamental: para produzir 1 quilo de proteína de carne, o sistema industrial gasta milhares de litros de água, consome quilos de grãos que poderiam alimentar pessoas e gera uma pegada de carbono massiva. Sua bandeja de brotos usa apenas alguns copos de água da torneira e 0 produtos químicos. Isso não é apenas uma economia financeira, é um ato de soberania e responsabilidade ambiental. O feijão alado é o símbolo de uma verdade que o mundo moderno tenta esconder. A natureza já nos deu todas as ferramentas de que precisamos para sermos saudáveis e independentes. A dependência excessiva de sistemas complexos de distribuição de alimentos nos torna vulneráveis. Quando os preços sobem ou as cadeias de suprimentos falham, quem sabe cultivar sua própria proteína em uma janela está em uma posição de força. Isso é soberania alimentar na prática. Não se trata de morar no meio da floresta ou ter uma fazenda imensa. Trata-se de usar o conhecimento milenar e a biologia a seu favor, transformando um canto da sua casa em uma fonte de vida. Em países como o Brasil, onde a agricultura é o motor da economia, mas muitas vezes foca apenas em commodities para exportação, o resgate dessas culturas negligenciadas é vital. A Embrapa e outras instituições de pesquisa já apontaram o feijão alado como uma alternativa incrível para o clima brasileiro, especialmente em regiões mais quentes onde outras leguminosas sofrem. Ele ajuda a recuperar o solo, fixa nitrogênio e oferece segurança nutricional para as famílias. Ao adotar esse cultivo, mesmo que seja na forma de brotos na sua cozinha, você está se conectando a um movimento global de retorno ao básico, ao que funciona, ao que é sustentável. Além do benefício direto para o seu bolso e para a sua saúde, pense no impacto ambiental. A criação de gado é uma das maiores fontes de gases de efeito estufa. Ao substituir parte da sua necessidade de proteína animal por uma fonte vegetal que você mesmo cultiva, você está reduzindo sua pegada ecológica de forma drástica e direta. É uma mudança de paradigma. Deixamos de ser apenas consumidores passivos de um sistema que muitas vezes é destrutivo, para nos tornarmos produtores ativos de nossa própria saúde. E o melhor de tudo é que essa mudança não requer sacrifícios heróicos. Requer apenas 5 minutos do seu dia e um pouco de atenção.
As sementes de feijão alado não entendem de crises econômicas, não se importam com o preço do dólar e não precisam de marketing. Elas só precisam de água, oxigênio e da sua mão para começar o milagre da vida. Elas esperaram por décadas enquanto o mundo ocidental buscava soluções complicadas e caras. Elas esperaram enquanto as pessoas ficavam doentes por falta de nutrientes básicos. Agora, esse conhecimento está nas suas mãos. Se você achou este vídeo útil e quer que mais pessoas descubram esses segredos da natureza, faça algo simples agora. Inscreva-se no canal e compartilhe este conteúdo com alguém que está tentando melhorar a alimentação ou economizar no mercado. Se você decidir começar seu primeiro lote de feijão alado hoje, volte aqui daqui a 5 dias e deixe um comentário contando sua experiência. Como foi o sabor? Como você se sentiu sabendo que produziu sua própria proteína? O conhecimento só se torna poder real quando é colocado em prática. O que acontece a partir de agora depende apenas de você, de uma pequena bandeja na sua janela e de 5 minutos de dedicação. Você tem agora a chave para uma fonte constante de nutrição, livre de venenos, livre de intermediários e totalmente sob seu controle. Esse é o verdadeiro segredo da natureza. A abundância está disponível para quem sabe olhar e quem tem a coragem de começar. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar os mistérios que a natureza guardou para nós. Até lá, cultive sua saúde e sua independência.